E agora, minha gente, um assunto bastante preocupante. Quero que você pare até o que você está fazendo, preste atenção nessa reportagem, que depois eu quero bater um papo com você. Aquela hora em que a gente faz uma reflexão. Quem me conhece já sabe, quem está acompanhando aqui o Cidade Alerta já sabe que a gente sempre bate um papo no final de algumas reportagens e essa é uma delas. O Atlas da Violência 2021, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revela que as mulheres negras sergipanas são mais vitimizadas do que as não negras no estado. O levantamento mostra ainda que Sergipe é o terceiro estado com o maior índice de homicídios de mulheres negras do país, com 94% dos casos, contra 6% referentes às não negras. Vamos conferir agora a reportagem. Quem sente na pele o peso do preconceito sabe bem os perigos que as mulheres negras enfrentam. Estando exposta todos os dias aos números de violência no país e vendo quantas das minhas são assassinadas, violentadas e assediadas todos os dias, retornar a uma rotina comum, ela é praticamente impraticável para a gente. Tarefas simples do dia a dia, como ir ao supermercado, ir à feira, pegar um carro de aplicativo, por exemplo, é praticamente impossível se nós não estivermos em situação de alerta total. Para mim, alguns males que são direcionados às mulheres negras, principalmente de pele mais escura, ainda não eram muito claros. Isso ficou muito evidente quando eu coloquei tranças pela primeira vez. Eu já coloquei algumas vezes, mas da primeira vez foi que eu recebi esse choque, que algumas pessoas, principalmente homens, achavam que eles tinham o direito de me tocar, de tocar os meus cabelos e dizerem coisas que eram estritamente desagradáveis. Então eu acredito sim que a violência contra as mulheres é ainda mais evidente contra as mulheres negras por todo um passado ligado a domínio, principalmente masculino, onde até hoje eles acreditam que têm o direito de nos tocar, de nos invadir e principalmente de nos matar. De acordo com os dados divulgados pelo Atlas, enquanto 3 mulheres não negras foram vítimas de homicídio no ano de 2019 em Sergipe, outras 50 foram mortas no mesmo período. As 50 eram negras. Os dados refletem um cenário que já se arrasta por anos e revela um retrato da sociedade. Esses dados nos trazem a certeza de que existe uma sociedade machista e racista. E nos traz também a necessidade do fortalecimento de políticas públicas, principalmente municipais. Esses dados eles podem ser vistos de duas formas. Da maneira de nos alertar, porque esses dados podem crescer e eles crescem, e nos traz um lado positivo, que é voltado para a atenção. Para Clara, o fato do Atlas trazer esses dados com este recorte já é um grande avanço na possibilidade de formulação de políticas públicas para mulheres negras. A partir do momento que o poder público, municipal, estadual, ele volta a sua atenção para colher esses dados, é o início da criação de políticas públicas para atender especificamente as mulheres vítimas de violência doméstica, principalmente com o recorte raça, que são as mulheres pretas, que no rol das violências têm um quadro de maior vulnerabilidade. O Atlas apontou também redução de 17,3% dos feminicídios registrados em 2019 no Brasil. Na comparação com 2018, não se traduziu na redução da desigualdade social, já que a taxa de mortalidade de mulheres negras permanece em evolução desde 2009, sendo 65,8% superior à de não negras em 2019. Em Sergipe, os índices são ainda maiores. O estado está entre os que apresentaram o maior risco relativo de vitimização letal de mulheres negras em 2019. Conforme o Atlas, com taxa de 4,4% para cada 100 mil habitantes do sexo feminino. Sendo assim, o estado é o terceiro com maior índice de homicídios de mulheres negras no país, com 94% dos casos, contra 6% referentes às não negras. As políticas públicas de base, ela traz à mulher uma segunda oportunidade.
Elas podem começar lá atrás com a orientação sexual, com uma boa educação, mostrando a essas meninas pretas que existe um outro caminho, a não ser um casamento precoce, como por exemplo, a educação sexual, para que ela conheça melhor o seu corpo, para garantir que ela não tenha vários filhos logo cedo e que ela possa entender que existe um outro caminho. Eu preciso dizer que todos os dias da minha vida eu aprendo algo com as irmãs negras. Eu preciso dizer para vocês que aqui no Brasil criamos um mito da democracia racial, de que todo mundo vive em harmonia e que não existe racismo no Brasil. É bom dizer que essa mistura de raças é herança de um estupro colonial e não de uma mistura natural. O período colonial respinga até hoje. O Atlas da Violência acaba de mostrar para a gente. Sergipe é o terceiro estado com o maior índice de homicídios de mulheres negras do país. Enquanto 3 mulheres não negras foram vítimas de homicídio no ano de 2019, outras 50 foram mortas no mesmo período. Outras 50 mulheres negras. A mulher negra é a mais assassinada, é a mais sexualizada, é a mais estuprada. Aprendi com Lélia Gonzalez, mulher negra, intelectual. Ela denunciou que o movimento negro muitas vezes esquece as pautas das mulheres, já que os homens, quando chegam em casa, agridem essas mulheres e elas não têm voz. Então, o movimento negro é acusado de machista e o movimento feminista é acusado de racista. Porque nós, mulheres brancas, minhas semelhantes, quando vão lutar por direitos iguais, esquecem muitas vezes a irmã negra que está em casa, cuidando da sua casa, cuidando do seu lar, cuidando do seu filho e deixa ela trabalhando de forma que se assemelha até à escravidão. Separando o copo que ela vai beber a água, não pode comer da mesma comida. Quando dizem que a mulher é sexo frágil, não inclui a mulher negra. Ela é tida como forte. E essa fortaleza é romantizada como se fosse característica inerente da mulher negra. Não é. É desumano fazer isso. Aprendi também com Djamila Ribeiro, que é certeira, quando ela diz: nem subalternizada, nem guerreira natural, humana. Acrescento que o racismo é um problema nosso, dos brancos. E nós precisamos nos responsabilizar. Precisamos nomear os problemas, ouvindo quem sofre, dando voz, sendo escuta, para mudarmos essa realidade. Não ouvir é permanecer nesse lugar cômodo, falando de consciência humana, enquanto as mulheres negras lutam para serem vistas como pessoas. Tudo que eu estou falando aqui é porque eu ouço, eu leio e aprendo muito com as irmãs negras, como Carla Cotirene, Djamila Ribeiro, Lélia Gonzalez, Grada Quilomba, Bell Hooks e muito mais. Agradeço imensamente por todo o conhecimento.